E olha, a adolescência é um período de muitas mudanças e dúvidas, né? E uma gestação nessa idade compromete ainda mais a saúde psicológica de muitas meninas. De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas, o Brasil tem a 7ª maior taxa de gravidez em adolescentes na América do Sul, empatando com Peru e Suriname. Isso significa um índice de 65 gestações para cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos. As causas, os riscos e a prevenção é o que a gente discute agora no quadro Saúde da Mulher. E você pode participar com a gente, os contatos estão aí na sua tela, nosso Facebook também, o nosso WhatsApp. E se você não quiser se identificar, é só avisar que a gente tira o seu nome ali no WhatsApp, tá bom? E é claro que o meu querido Dr. Belarmino está aqui. Tudo bem, meu querido? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Saudade já fazia um tempinho, Saudade, né? Voltou? Já tava ligando, cadê você? Mas eu de casa continuo acompanhando. É verdade, sempre ligado. E quero reivindicar o pedacinho do bolo e do espumante de ontem. Aliás, o parabéns é para você também, que faz parte dessa história. Estamos aqui há mais de uma década, Não mas é? senti falta do espumante e do bolinho, tá? Vou mandar essa recomendação aqui. Era para compartilhar com todo mundo, mas só eu pude provar? Não. Tem que ser para toda a equipe, né? É isso aí. Foi, a equipe estava aqui, ó. Quem estava, É foi isso. bem. Doutor, vamos falar desse Vamos lá. assunto que é tão delicado, né? A gravidez na adolescência. A gente sabe que é um desafio a mais. A adolescência já vem com uma série de mudanças, mas é ali que desperta a sexualidade, né? Perfeito. Então a gente vê assim, é um grupo que é meio que desabandonado, ou abandonado por si só. A criança sai de uma fase, entra numa nova fase, que é a fase da adolescência, onde ela tem uma crise de identidade, onde ela começa a ter transformações físicas através de hormônios. Esses hormônios não só transformam as formas femininas, ela está passando do estágio de menina para mulher, é um estágio intermediário, não tem a maturidade necessária que uma mulher tem, não tem o corpo que uma mulher tem, é tudo em transição. E juntando essa fase a uma gravidez, é um conflito duplo, porque é uma menina, uma criança, adolescente, não sendo uma mulher, com duas tarefas, a adolescente e a futura mamãe. Exatamente, é um problema para a mãe, para o bebê e um problema socioeconômico também. E social, porque uma vez uma adolescente grávida, ela tolhe muito os sonhos dela. Ou seja, profissional, ela larga o estudo mais cedo, ela tem o risco físico, são várias patologias que podem incidir durante a gravidez, e fazendo com isso sem contar que os tempos mudaram muito, Gisele, e os relacionamentos que podem levar uma adolescente a vir a ter uma gravidez facilitam cada vez mais e aumentam muito, a gente vê, principalmente em periferias, onde não há uma assistência básica fundamental em atividade, a quantidade de adolescentes que dão entrada em hospitais do Sistema Único de Saúde para terem filhos na idade entre 15 e 19 anos. É assustador. É assustador porque são adolescentes que não têm estrutura, muitas vezes 70% dessas meninas gestantes, adolescentes, são filhas de mulheres que já foram adolescentes, um histórico familiar, né, tem um doutor? histórico familiar, conta muito, 70% das meninas grávidas adolescentes são filhas de mães que já foram, as tiveram na adolescência. Então, A gente tem que lembrar também, doutor, que filho, claro, é uma bênção. Na hora certa, dependendo, né? se for planejado e tiver uma infraestrutura social, exatamente. econômica, porque vai requerer uma demanda muito grande. E voltando à questão da modernidade, internet, livros, revistas, hoje com a acessibilidade, com a informática, com a internet, com a tecnologia, nós nos vimos cada vez mais um pouco tolhidos. E os pais também meio perdidos ao meio disso tudo, de como comandar, como lidar com esse acesso que a criança, a adolescente tem e como que ela vai utilizar em prol do benefício dela. Isso que eu queria te perguntar, Por como é favor. que deve ficar a questão da educação? A gente sabe que tem o papel da família e tem o papel da escola. Além disso, a gente vê, como você disse, a internet com muita informação. Embora tenha todo esse círculo que a gente pode utilizar para informação, não é raro ver meninas que
até têm acesso a uma cartela de anticoncepcional, mas ou não sabem que deve tomar todo dia, ou já que está com a cartela ali, compartilha com as amigas, daí uma toma um, outra toma outro e acham que estão protegidas e não estão. Gisele, eu vejo com muita preocupação, porque eu vejo assim, há um anacronismo, não há uma sincronia entre pais e filhos, porque a evolução foi tanta, digamos assim, em termos comportamentais, a diversidade é tamanha, que qualquer comando que o pai ou a mãe tentem dar para tentar inibir determinados acessos pode ser tomado como censura. E a gente sabe que o maior número de informações da sexualidade, da inicialização, se é uma iniciação sexual boa ou ruim, provém de dentro de casa, não vem da rua. A escola tem a função da educação, da informação, mas assim, os princípios básicos vêm de dentro de casa. É em casa que, teoricamente, a criança acessa a internet, é em casa que ela vai ter acesso a revistas, a livros, ao linguajar dos pais. A promiscuidade ou não, muitas famílias, elas são baseadas os critérios de educação são muito individuais, então tem que ser uma família que tenha princípios para saber utilizar toda essa informação favoravelmente para que a adolescente não venha com uma doença sexualmente transmissível, uma gravidez não planejada e, enfim, tolhendo a ela toda a liberdade. Então, eu vejo que a família é a peça-chave para tentar, numa reunião familiar, ver qual caminho tomar para as melhores decisões para todos. Exatamente. Falando de tudo isso, quem acha que é bom negócio ter filho antes dos 21 anos, a gente vai mostrar agora os riscos de ter esse filho durante a adolescência. Pode colocar aqui na tela. Então, os riscos da gravidez antes dos 21 anos. Doutor, começar com anemia. Perfeito. Para ser básico. Por quê? Porque anemia. Anemia, a menina está se desenvolvendo, o desenvolvimento dela. E segundo ponto, ela tem que dividir o sangue dela com o feto. O feto está se desenvolvendo. Então, a intensidade da anemia é muito grande, o que implica uma anemia, baixo desenvolvimento do feto, fraqueza da mãe, cansaço. A anemia, por todo, é uma queda da imunidade, é uma fragilidade física da mãe. A gente tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, pode colocar na tela, por favor. É uma dúvida, tá bom, uma adolescente. Tenho 17 anos e sinto muitas dores ao urinar. Estou grávida de 6 semanas. Tomei um antibiótico receitado, mas minhas dores na bexiga continuam. O que fazer? Pode ocorrer aborto? Ela está de 6 semanas. 6 semanas. Doutor, vamos fazer o seguinte? Vamos. Nosso tempo está acabando aqui do primeiro bloco. No próximo bloco, você responde. Pode ser? Perfeito. A gente volta já com essa resposta. Não sai daí. Ei, pessoal lá dentro, vamos acordar! Já estamos de volta, doutor Bellarmino, hoje aqui comigo para falar de sexualidade e gravidez na adolescência. Antes de sair para o intervalo, a gente colocou aqui uma pergunta. Tenho 17 anos e sinto muitas dores ao urinar. Estou grávida de 6 semanas, tomei um antibiótico receitado, mas minhas dores na bexiga continuam. O que fazer? Pode ocorrer aborto, doutor? O que deve ser feito é um exame mais detalhado da urina, porque muitas vezes o medicamento prescrito não é feito uma urocultura e determinadas bactérias não são sensíveis a determinados antibióticos. Então, se tomou antibiótico e não curou, é porque é uma resistência. Tem que procurar o seu médico, pedir uma urocultura, ele vai orientar e vai ser feito o antibiótico correto. E o risco de aborto com infecção urinária, ele existe, mas é pequeno. Doutor, tem uma pergunta, olha, por favor, que a gente precisa esclarecer. Primeiro, como contar para os pais? Porque a gravidez na adolescência, ela tem os seus riscos. E o que agrava isso? Como os adolescentes querem esconder dos pais, acabam não fazendo pré-natal corretamente para acompanhar. Como contar para os pais e a importância do pré-natal? Eu até vou voltar um pouquinho antes, que é quando a menina o casal tenta esconder a gravidez em si, abortando. Que é tomando a pílula do dia seguinte, muitas vezes de forma inadequada, e a garota vai poder ter uma hemorragia, nem sempre acontece de perder o bebê, e uma vez consumado, ela tentou tomar a pílula no dia seguinte, ela teve hemorragia, sangrou, muitas vezes o embrião, o feto continua. A melhor forma, o mais cedo possível, de chegar em casa, comunicar aos pais, que vão tomar a sensatez de saber que não é o fim do mundo, que a gravidez ela vai poder ser muito bem conduzida, quanto mais cedo melhor, e bilateralmente, mesmo que seja, porque é uma fase que se confunde muito paixão com amor. Esses relacionamentos, geralmente da adolescência, são paixões, isso passa. O amor é algo mais duradouro.
Então, quando os filhos são fruto de amor, eles são profícuos. E quando são de paixões, eles são passageiros. Então, comunicar aos pais, uma vez estando grávida, o mais cedo possível. Para que você tenha esse acompanhamento que é o ideal, né, que é o doutor? ideal. A Adriana também mandou uma pergunta. Obrigada, Adriana. Tenho uma filha de 13 anos e já entrei com uso de anticoncepcional injetável. Isso pode prejudicar no futuro, quando ela tiver idade para ser mãe? Então, é a filha de 13 anos que está fazendo. Tá. Oi, Adriana, obrigado pela pergunta. Na verdade, se for indicado por um profissional, não vai ter problema, mas de maneira geral, a gente deixa os anticoncepcionais para uma fase um pouquinho mais tarde, para não atrapalhar no desenvolvimento da adolescente. Mas com certeza, se for indicado, é porque é preciso. Perfeito. Sempre com indicação, não esquecer Só com indicação disso. médica, sempre. Rose também está aqui com a gente, doutor. A injeção de amamentação de 3 em 3 meses impede a gravidez? Oi, Rose, impede sim e é altamente segura. Pode ficar tranquila, você não vai menstruar por esses 90 dias e, dando a data do aniversário, compareça na farmácia e reaplique. Porque essa injetável, ela é específica para as mamães que estão amamentando. Então, você está fazendo certo do medicamento correto e é 100% segura. Maravilha. Doutor, vamos voltar ali para os Vamos lá. riscos. O que acontece caso essa adolescente não tenha um acompanhamento, um pré-natal correto com um ginecologista? Sem essa atenção, ela pode ter esses problemas. E aí vem uma Falamos lista. de anemia, né? Então a adolescente vai poder ter uma pré-eclâmpsia, que é um aumento da pressão muito súbito, porque o organismo dela não está preparado para aquilo. Outra coisa é que, como está numa fase de desenvolvimento, a parte óssea da adolescente, ela não é para comportar um novo ser. Dependendo da idade, o que seria essa gravidez que a gente está comentando aqui? Entre 13 e 18 anos. É um período que o corpo está imaturo ainda. Então pode ter uma desproporção feto-pélvica, ou seja, o abdômen, o ventre da mãe aumenta muito, ela não está preparada para poder ter um parto. Geralmente, adolescentes têm que ser submetidas a cesarianas pela falta de preparo, de dilatação da bacia, ela não tem uma estrutura anatômica competente para poder ter um parto normal. Hemorragias, porque os fatores anticoagulantes, tudo que a mãe tem, são divididos por 2. Então, é um outro risco. O risco também do famoso ficar é as DSTs, né, que o colega anteriormente colocou, o HPV, o HIV, uma série de coisas, porque se engravidou já significa que teve relação sem o preservativo. Ou seja, além da gravidez, pode aí pegar uma sífilis e aí ter um problema com o feto, para ela. Para ela e uma série de consequências, sem contar que ela vai ter uma adolescência roubada e geralmente adolescentes, quando engravidam, quem acaba criando são os avós. Então é uma terceirização do filho, o que não é bacana. Para quem tem pai e mãe em casa sabe que, por mais que os avós sejam maravilhosos, é muito importante a presença paterna e materna no desenvolvimento dessa criança e com toda essa tecnologia em volta, da qual ela vai absorver muita informação. E doutor, o bebê também ele pode apresentar algumas, não sei se alguns problemas, mas por exemplo, o baixo peso pela questão da estrutura da mãe, né, da adolescente, pode vir com baixo peso também o bebê. Baixo peso e prematuro, porque como não há o espaço suficiente, ele vai tentar descer mais cedo. Ele vai querer nascer antes porque não tem para onde expandir. E o baixo peso, como ele nasce antes do tempo, ele vem com menos peso, sendo prematuro e com maior vulnerabilidade a infecções. Queria falar de um assunto um pouquinho pesado agora, doutor. Temos a questão que abordar das todos mortes. os temas. Mortes, tanto em mães, adolescentes, quanto de bebês, né? Porque as causas, além das causas obstétricas que você acabou de citar, tem essa tentativa de aborto clandestino, que não é acompanhado por nenhum médico, e aí elas tentam fazer isso, às vezes, em casa e levam à própria morte. Das formas mais aleatórias possíveis. Então, os riscos, daí vou fazer um link com a pergunta lá atrás, quanto mais cedo a adolescente começar o seu pré-natal, maior segurança e menos risco para ela e para o feto nós teremos. O pré-natal se desenvolverá de uma maneira segura, com esse acompanhamento, e as tentativas, seja de pílula do dia seguinte, objetos cortocontusos que tentam introduzir, ou muitas vezes até medicamentos intravaginal para tentar abortar, podem gerar hemorragias, mortes súbitas, clínicas clandestinas. Então, assim, se informem, tenham alguém de confiança com quem possam conversar,
para tomar a atitude mais sensata. A sensatez diz, faça o pré-natal, encare a realidade e vamos ver as melhores soluções. Exatamente. Por mais que a gente sabe que o nosso Sistema Único de Saúde não é o mais perfeito do mundo, a gente pode, né, tentar se informar e seguir, por exemplo, o anticoncepcional. Doutor, tem mais mensagem aqui, deixa eu ver rapidinho. Ana Caroline, tenho 16 anos e gostaria de saber por que quando vem a menstruação eu sinto muita dor no abdômen e chego até desmaiar. Oi, Ana, provavelmente você pode ter quadro de endometriose. Adolescente que menstrua muito, 90% pode ser endometriose. Então, tem que ver também. Dá tempo de mais uma, rapidão? Vamos lá. Vamos lá. Opa, voltou uma ali. É essa? Sou adolescente, estou grávida e quero saber se fumar narguilé na gestação prejudica. Eu já sei a resposta. Narguilé na gestação, fora da gestação, pessoal, é tomado como lazer, como divertimento, principalmente em países asiáticos. Já tive a oportunidade de ver o pessoal fazendo uso, mas é tóxico, tanto quanto o tabaco. Então, evite ao máximo. É isso aí, fique longe. Tem só mais uma mensagem para a gente terminar aqui o bloco. Essa... A Andréia mandou. Há 27 anos, o Dr. Belarmino me atendeu no pronto-socorro. Eu estava com uma infecção na cesariana. Na época eu tinha 16 anos, mas já era casada. Se não fosse doutor, eu teria morrido. Deus lhe abençoe. Um carinho Andréia, aí. Obrigado. E graças a vocês, pacientes, e esse tipo, a nossa razão de estarmos aqui é de servir. Então, eu que lhe agradeço a confiança que nos foi repassada. Né? Doutor, obrigada pela companhia mais uma vez. Eu que agradeço e só para lembrar, quarta que vem eu vou estar aqui com vocês. Show de bola, maravilha, que boa notícia. Obrigada, doutor.